Como a hipnose é uma técnica, né, a constelação também é uma técnica. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, uma das ordens que Bert fala, né, para que você tenha sucesso na vida e que você entenda alguns movimentos com seu marido, com seu empregador, com uma série de coisas, é com relação ao equilíbrio de dar e receber. Parece uma coisa simples de fazer, só que a gente precisa entender o que é esse dar e esse receber, né, para que a gente consiga se posicionar. Porque às vezes a gente vai exigir muito do outro e às vezes a gente mesmo não está no movimento de receber. Então assim, eu falo, eu dou muito para os outros e quando os outros querem me devolver aquele feito, eu recuso a devolver. E aí isso causa um desequilíbrio das partes. E muitas das vezes, por conta dessa questão de não saber o dar e receber, você cria grandes conflitos. Porque vamos imaginar a seguinte situação, olha que interessantíssimo, gente. Imaginem vocês aqui, eu tô com a minha esposa no estúdio, então eu começo só a elogiar ela. Eu elogio, eu faço carinho, eu faço tudo para minha esposa. Tudo, sem exceção. Só que eu só dou. E ela, simplesmente, ela fica no universo dela e ela só recebe. Sem fazer nada, nem um muito obrigado. Veja. Ao primeiro momento, isso pode fazer, não, o Cláudio está fazendo, ele acostuma. Mas vai chegar um momento de que, de tanto eu dar para ela carinho, amor, reconhecimento e tal, e eu não ser retribuído disso, vai causar um desequilíbrio na minha relação. E aí é onde nasce o conflito, porque às vezes eu faço tanto para ela recebeu tanto, que ela não tem como retribuir o bem que eu fiz a ela. E como que vai acontecer? Aí acontece o conflito e acontecem as cisões, os divórcios, as separações. Porque ela não tem força e nem forma de devolver tudo aquilo que eu fiz para ela. E a recíproca também é verdadeira, né? Então vejam, quando a gente fala em equilíbrio, é exatamente nisso que a gente está falando, nesse equilíbrio de dar e receber. Então, primeira coisa, eu tenho que dar, eu tenho que fazer a minha contribuição para minha esposa, mas também espera que isso seja devolvido. Então eu tenho que fazer, por isso que fala que é o equilíbrio. Eu faço bem para ela devolve o bem para mim. Eu faço, ela devolve e vice-versa. Porque aí eu entro no equilíbrio sadio da minha relação. Veja só, isso é um princípio que o Bert descobriu. Imagine, por exemplo, uma relação com pais e filhos. E aí você fala, minha mãe faz tudo para mim, eu não faço nada para minha mãe. Veja, com relação aos pais, o estudo Bert, ele fala o seguinte, com relação aos pais, essa dívida é impagável, porque eles já nos deram tudo que é a nossa vida. Tá? Então, independentemente de questões aí, de como que veio ao mundo, que veio, se você parar e pensar que o bem maior que você tem na sua vida hoje é a sua vida, você não tem como retribuir os seus pais. Não importa o contexto que você veio ao mundo, tá? Não importa, aqui a gente não está entrando em juízo de valores de como você nasceu. E sim a sua vida com relação aos seus pais. Se não fosse eles, você não estava aqui hoje. Então, esse equilíbrio não existe. Tá? Então, vejam, aí o filho às vezes quer retribuir ao pai algum bem, mas esse tipo de equilíbrio não existe. Porque neste caso, tá, o bem maior é a sua própria vida, e isso não tem preço. Tá? Então, vejam como a coisa é a lógica. E aí eu vou jogar para um outro texto, para um outro contexto, que eu vou falar com relação às amizades. Vai pelo mesmo raciocínio, né, com relação aos relacionamentos. Tanto o marido e esposa, quanto os amigos. Né? Sabe aquele amigo que você faz de tudo para ele e do nada esse cara briga com você e vira as costas? Porque talvez você, na sua forma de agir, na tua forma de ação, você está contribuindo tanto com ele, você está se doando tanto para ele, que ele também não tem como retribuir. E aí é o momento que ele vira as costas, porque ele fica internamente, tá, gente, falando que tudo isso é um movimento inconsciente, tá? Então, assim, você faz tanto para ele que ele não tem outra coisa a não ser brigar com você, porque essa dívida se torna impagável. O desequilíbrio da balança é tamanho que, por mais que ele faça, ele vai se sentir devedor sempre. Então, qual é o método de resolver isso? Cindindo.
brigando e ele se afasta. Tudo isso de uma forma inconsciente. A mesma situação acontece nas relações de trabalho. Tem aquele empregador, às vezes, que o empregado faz tudo para o empregador e o empregador não reconhece. O que vai acontecer? Isto vai parar no Poder Judiciário, porque simplesmente isso se torna impagável. Porque o empregado faz tanto para o empregador e o empregador não observa, não devolve aquela forma de carinho, aquela forma de zelo que aquele empregado faz. E aí é onde surge o conflito familiar, porque ele olha para o empregador e fala: você foi ingrato, porque eu fiz tanto para você e você não me retribuiu. E a recíproca também é verdadeira. Sabe aqueles casos do empregador que fala: eu não vou pagar mais nada, vai para a justiça, eu não tenho mais nada, você, né, e não vou pagar isso? É exatamente o mesmo movimento. Às vezes o empregador se sente, né, puxa, eu fiz tanto para você e ainda você quer, tudo isso que eu já te dei, ainda você quer mais do que isso, né? Você ainda quer tomar mais do que eu já te dei, criando-se conflitos. Então veja só, gente, olha como é importante essa questão do equilíbrio da receber e como isso influencia no dia a dia da gente. E aí você começa a perguntar para você, por exemplo, como que você recebe as coisas das pessoas e como você dá as coisas para as pessoas. Veja só, você gosta mais de dar para as pessoas ou você gosta de receber? Às vezes a pessoa vai chegar para você e vai falar: olha, vim te trazer esse presente. Como que você recebe isso? Você recebe de boa ou você fala: não, obrigado, não precisa. Aí pode ser que você está entrando num conflito de dar e receber. Olha que interessante isso. Se você aplicar para a sua vida, você vai perceber como que isso revoluciona a forma de você ver os conflitos e às vezes por que você está entrando em conflito sem saber o porquê. Olha como você se relaciona entre esse equilíbrio do que você faz, que você doa para as outras pessoas e como você também recebe isso. E você vai ver como isso muda a sua vida.